Olá! Hoje a gente vai tratar das medidas de biossegurança para o controle da doença Covid-19 nos ambientes de trabalho. Eu sou Priscila Macedo, falo em nome da equipe da Sala de Situação do Comitê Estadual de Emergência em Saúde Pública da CESAP. Por que essa temática de biossegurança agora no ambiente de trabalho? Temática essa que não é novidade para ninguém, a gente vem falando disso de forma bem rotineira, desde março não se ouve falar em outra coisa do que do controle da Covid, mas lembrando que a gente agora vive um novo cenário. A gente vem retomando as atividades econômicas no estado, a gente vem agora retomando algumas atividades que foram paralisadas durante a pandemia, nesses 4 a 5 meses, e por que neste momento, inclusive, é tão importante a gente aplicar as medidas de biossegurança, principalmente agora neste novo cenário. Lembrando que este é o mesmo cenário de 30 de janeiro de 2020, quando a Organização Mundial de Saúde declarou o surto do novo coronavírus e o constituiu, inclusive, como uma emergência de saúde pública de importância internacional. Por que isso é importante? Na verdade, é o mais alto nível de alerta da organização, como uma organização de saúde, e, inclusive, esse alerta buscou aprimorar a coordenação, a cooperação e a solidariedade entre os continentes, entre os países, para interromper a propagação do vírus. A gente está falando aqui de um contexto de uma pandemia que atingiu todos os continentes. Hoje a gente não tem uma cidade, praticamente sequer, um estado, nenhum outro um país que a gente tenha informações de que não há um cenário de Covid, que não conviva e que aí esteja com os desafios de controle da Covid. Outra coisa que nos chama a importância é a questão da saúde pública. A gente está falando de uma emergência de saúde pública. E aí, só reforçando com vocês, na hora que eu estou usando a minha máscara de proteção, eu estou usando a máscara para proteger o outro de mim. Sou eu que posso expelir gotículas, sou eu que posso expelir saliva, que pode contaminar o outro. Então, o que a saúde pública nos traz informação? Eu preciso cuidar da saúde do outro e, consequentemente, esse outro precisa cuidar da minha saúde. E a gente está falando aí de um ambiente de coletividade. A gente agora está num outro cenário da doença que nos fez refletir e pensar muito a respeito de que eu preciso cuidar do meu próximo, né? Eu preciso estar mais atento à saúde do próximo. Não adianta só eu me colocar numa bolha, estar trancado na minha casa, proteger o meu filho, proteger o meu marido, proteger a minha mãe. E aí, no momento que eu faço isso, eu estou protegendo, eu estou cumprindo a questão de isolamento social, mas eu também preciso estar atento, principalmente nesse novo cenário agora de retomada das atividades, que eu preciso cuidar do outro, o outro precisa cuidar de mim, para que eu também não traga agora a Covid-19 para o meu ambiente da minha casa. Nesse cenário, inclusive, que as crianças ainda estão longe das escolas, os idosos ainda têm ainda a preconização de se manterem em casa. Trazendo um pouco para o nosso cenário Bahia, a gente falou de um cenário do mundo da pandemia. Aqui é um retrato, na verdade, do que hoje está posto para qualquer pessoa ter acesso através do portal da Transparência Bahia, que vai nos dizer dados referente ao total de casos confirmados que a gente tem, bem como o total de óbitos, o total de curados, a taxa de ocupação de leitos. É o mesmo cenário que vocês, quando ligarem a TV mais tarde, vão ter acesso. Só lembrando, na verdade, porque eu já vi muita gente, inclusive, falar: ah, mas esses dados mesmo são reais, isso existe, será que não há manipulação de dados para dizer que está tudo bem? Esse é o cenário que a gente existe hoje, que a gente, na verdade, está transparente e acessível para qualquer pessoa. A gente tem hoje um total de mais de 175 mil casos confirmados, sejam por teste rápido, sejam por critérios laboratoriais e seja inclusive pelo critério clínico epidemiológico. Mas um dado que nos chama a atenção e que nos deixa muito esperançosos é que, de um total de mais de 175 mil casos confirmados, a gente tem quase 160 mil curados, né? O que é um alento para o nosso coração, principalmente para a gente que está nessa linha de frente, que não paramos um dia sequer desde março no combate e no controle da Covid. A gente tem um total de óbito de mais de 3.600 pessoas, infelizmente,
E um outro dado que nos chama a atenção desse painel é a taxa de ocupação de leitos. Essa taxa está dividida tanto em leitos de enfermaria, que a gente chama de leitos clínicos, que estão internados pacientes com a menor gravidade, e a taxa de ocupação de leitos de UTI. E a taxa de ocupação de leitos de UTI, inclusive, nos dá um dado importante e tem sido utilizado como um balizador, como uma ferramenta importante, principalmente agora nesse momento de retomada da economia, quando a gente percebe o cenário que a gente está na Bahia. Se é um momento, inclusive, de recuar, se é um momento de avançar nas outras fases, inclusive. Hoje a gente vivencia uma taxa de 67% de ocupação em leitos adultos, 54% em leitos pediátricos, e a gente aqui tem uma taxa de 45% de enfermaria adulto e 54% de enfermaria pediátrica. O que é que na verdade ainda nos traz ainda de informação? A gente ainda pode acompanhar os casos da COVID por tipo, seja um tipo por faixa etária, seja um tipo de por sexo ou inclusive por macro-região do estado. Vamos começar por faixa etária. A gente aqui percebe a estratificação por idade. A gente tem pessoas com menores de 1 ano, a gente tem inclusive aqui nessa faixa etária bebês recém-nascidos, por exemplo. A gente tem crianças de 1 a 4 anos e crianças de 5 a 9 anos. O que a gente percebe nessas 3 faixas etárias aqui é que há uma proporção menor de infectados, aqui das crianças, comparados a outros grupos de a outras faixas etárias, a outros grupos aqui de idade. Mas o que a gente traz é o seguinte: a doença ela atinge em criança? Sim, ela atinge criança. Muito diferente, inclusive, do que a gente inicialmente tinha pensado, que criança não pega Covid. Criança pega Covid sim, inclusive pode ser um vetor da doença para os mais velhos. Muitas das crianças nesse momento agora da pandemia, inclusive dos pais e das mães que precisam sair para trabalhar, deixam com os avós ou deixam inclusive com outras pessoas mais velhas, e aí a criança pode ser este vetor para esse idoso, para essa pessoa mais velha que está em casa, inclusive, e que tem um potencial de desenvolver gravidade da doença se acometido pela doença. Outro dado que chama a atenção da gente quando fala de faixa etária é que se a gente perceber, e aqui muito da gente está nessa faixazinha aqui, as pessoas de 30 a 39 anos, de 40 a 49 anos, são hoje os mais acometidos pela doença. Aí se pergunta por quê? Por que a gente vem tanto preconizando que idoso precisa ficar em casa, que criança precisa ficar em casa, quando na verdade as pessoas de meia idade são as mais atingidas? A gente está aqui falando de 2 grupos de riscos diferentes. Existe o grupo de risco de vulnerabilidade para pegar a doença, que é a pessoa, na verdade, são as pessoas com a faixa etária economicamente ativa, que tem saído às ruas todos os dias para trabalhar, E a gente tem falado aqui de um grupo de risco de pessoas de maior idade, que são menos acometidas, graças a Deus, mas têm um potencial de desenvolver formas graves da doença, seja porque estão acometidos por outras doenças, inclusive já é hipertenso, já é diabético, ou até pela própria idade, que já não tem a mesma resposta do que um indivíduo jovem, um indivíduo adulto jovem. Outro dado que nos traz informação a respeito da questão da COVID por tipo é por sexo. E aí a gente percebe que não tem muita diferença. Tanto homem quanto mulher, sexo masculino ou sexo feminino, ambos são atingidos pela doença de forma muito proporcional. Ou seja, a doença ela não escolhe se é criança, se é velho, se é jovem, se não é jovem, se é mulher ou se é homem. Uma outra distribuição que nos traz informações é a respeito da macro-região. A Bahia é um estado extremamente grande, com várias macro-regiões, foram divididas em 9 macro-regiões. Hoje o estado é dividido em 9 macro-regiões, por conta das suas densidade populacional, mas também pelas suas diferenças entre as regiões, E aí a gente percebe que a região leste, que é onde concentra a capital do estado, bem como a região metropolitana, ela hoje tem o maior número de pessoas infectadas, acometidas pela doença. E outras regiões que têm as suas menores proporções aqui. A gente ainda pode acompanhar os casos de COVID por município. Aqui a gente fez um retrato do município de Salvador, se na capital do estado, mas vocês podem ter informação de qualquer outro município.
A gente tem 417 municípios, a Bahia é um estado extremamente grande, do tamanho, por exemplo, de um país como a França, o que nos traz ainda mais desafios na hora da gente pensar saúde para 9 macro-regiões que são muito distintas, inclusive, de uma da outra, e para tanta gente. E aqui a gente tem um total de casos confirmados, a gente tem um total de casos ativos, total de óbitos, a gente tem todas as informações referentes ao município de Salvador, como poderia ser para qualquer outro, né? Inclusive da questão da curva, eu consigo acompanhar. Se a gente está em uma curva ascendente, se a gente está na curva descendente, se a gente tem uma estabilidade no número de casos, né? A gente consegue identificar e visualizar aqui de melhor forma nos gráficos quando a gente tem acesso a essa tela, por exemplo. Então, Priscila, você já trouxe um pouco desse cenário, é muito daquilo que eu venho acompanhando nos jornais, na televisão, enfim, quando eu acesso a internet. Mas o que é essa Covid? É, os coronavírus, na verdade, é uma grande família de vírus que causam doenças que variam desde um resfriado comum a doenças, inclusive, mais graves. O coronavírus, inclusive, já causou a síndrome respiratória no Oriente Médio, né, que foi causado pelo MERS-CoV, e a síndrome respiratória aguda grave, o SARS-CoV. Agora, o que a gente vivencia é um cenário do novo coronavírus, por isso que a gente faz sempre a referência que ele é novo, porque ele, inclusive, é uma cepa que não tinha sido previamente identificada em humanos. O que é que a gente ainda sabe dessa família de vírus? Que eles são zoonóticos, ou seja, eles são transmitidos entre animais e pessoas, né? Aí a gente tem já investigações que nos trouxeram informações de como o SARS-CoV foi transmitido, por exemplo, de gatos para humanos, dos MERS-CoV, que foram de camelos, dromedários para humanos, mas aí a gente ainda tem algumas informações, e ainda não de forma tão precisa, para saber de fato qual foi este animal que foi que trouxe, na verdade, o novo coronavírus, né, que infectou um humano, e aí iniciou-se uma cadeia aí de infecção, de transmissão da doença. A doença ela é chamada da Covid-19, é uma doença causada pelo coronavírus. O vírus é o SARS-CoV-2 e é uma doença extremamente ainda nova, pouco conhecida, que a ciência, por mais que tenha avançado em muitos aspectos e tenha lutado muito diariamente, né, para identificar a doença, para saber o que é que ela causa no organismo, ela ainda é muito desconhecida. A gente tem desde um quadro clínico que pode variar de pessoas que não sentem absolutamente nada, que a gente chama de indivíduos assintomáticos, até quadros respiratórios muito graves. A própria Organização Mundial de Saúde trouxe dados importantes referentes ao COVID e traz a informação que a maioria dos pacientes com a COVID, cerca de 80%, isso a gente já sabe, a maioria podem ser assintomáticos. E cerca de 20% somente dos casos vão requerer um atendimento hospitalar, e desses 20%, a estimativa é de que 5% vai requerer um suporte ventilatório para tratamento de uma insuficiência respiratória. Quando a gente pensa, na verdade, que é 5%, a gente pode achar que é uma besteira, o que é 5%? Mas se a gente contar hoje, por exemplo, no Brasil, que a gente tem mais de 2,5 milhões de casos, 5% ele tem um número significativo, né? Se a gente pensar para o estado da Bahia, que a gente tem 157 mil casos, 5% 5% vão requerer um atendimento de um suporte ventilatório, de um leito de UTI, é extremamente importante e desafiador para a gente. Por isso que a gente tem pregado desde o início o distanciamento social. Lembrando que a gente está falando de uma doença que ela é pouco conhecida, ela é uma doença viral, que ela extremamente rápida se dissemina. Se a gente lembrar que a gente estava começando a ouvir falar de coronavírus em janeiro, lá na China, né, um continente muito afastado do nosso, por exemplo, e que março esse coronavírus mudou totalmente a nossa realidade, fez a gente ficar preso nas nossas casas, fez a gente ficar afastado dos nossos entes queridos, principalmente dos nossos avós, dos nossos pais. As crianças tiveram que sair bruscamente do seu convívio com outras crianças nas escolas. A gente, na verdade, teve que se adaptar a uma nova forma de fazer trabalho pelo teletrabalho ou home office. A gente percebe o quanto essa doença ela dissemina rápido, a gente não tem ainda nenhum tratamento específico para a doença, e principalmente um tratamento medicamentoso. Não existe hoje nenhum medicamento para tratar a COVID ou que previna a COVID. Então, a única forma que a gente tem hoje
e que a gente tanto preconiza e bate nessa tecla, mesmo nesse cenário que a gente tem vivenciado hoje, de um novo normal, é o distanciamento social, é se afastar das pessoas. Né? Hoje, o nosso cuidar é não abraçar. Né? A gente está cuidando do outro quando a gente não abraça, quando a gente não está expondo esse outro. A Organização Mundial de Saúde ela preconiza um distanciamento de 1,5 m. Óbvio que ninguém vai ficar com a régua medindo quanto está de distância de um e de outro, mas que nós sejamos sensatos e coerentes, né? E aí mantenhamos esse distanciamento. Principalmente quando a gente percebe alguns lugares, né? Como, por exemplo, shopping center, que são lugares fechados, que tem uma ventilação comprometida, ventilação natural, e não existe ventilação natural praticamente, a gente tem ali um sistema de refrigeramento, né, de ar, de refrigeração, seja no ambiente, por exemplo, de supermercado, enfim, a importância do distanciamento social. Por que é tão importante, Priscila, se distanciar? Poxa, eu já não aguento mais estar afastado do meu pai, queria tanto dar um abraço na minha avó. Né? A gente sabe também, dizendo para vocês aqui, a gente enquanto profissional de saúde também a gente tem sofrido um bocado, estamos nessa luta aqui desde março de forma ininterrupta, mas a gente vem lutando desde março, de todo esse tempo. Não é agora, na retomada das nossas vidas, né, a essa nova normalidade, que a gente vai vacilar e vai deixar, na verdade, tudo que a gente aprendeu, que a gente inclusive já incorporou ao nosso cotidiano, vai deixar agora de lado. Só para trazer para vocês essa ilustração aqui, ela mostra 3 indivíduos, 3 pessoas, pessoas essas inclusive que a gente percebe que o indivíduo A e o indivíduo B eles estão mais próximos, né? Que o indivíduo A, muito provavelmente ele espirrou, ele estava conversando perto, ele pode ter espirrado, ele pode ter tossido, e eu tenho o indivíduo C que está aqui mais distante, cumprindo a questão do distanciamento social. O que a gente sabe até o momento, mesmo que a gente saiba ainda pouco do vírus, é que ele se espalha principalmente de pessoa para pessoa. Né? E principalmente através de gotículas, de saliva, enfim, a gente entende isso. O indivíduo A, por exemplo, aqui, eu estou falando de um tempo zero. Tempo zero é aquele tempo imediatamente após o espirro ou após a tosse. O indivíduo B, ele está aqui recebendo, no mesmo tempo, gotas, né, de spray e respira essas partículas. Tanto respira, gente, como a gente pode perceber aqui. O indivíduo B, por exemplo, pode ser uma mulher com cabelo longo, então essas partículas de vírus, elas podem ficar presas no cabelo, elas podem ficar presas num brinco, por exemplo, em algum outro adorno que eu utilize, por exemplo, um colar grande, posso ficar preso na minha roupa, na minha farda, né? Enfim, além de eu estar respirando esta partícula, imediatamente aqui cair no meu canal respiratório ou mesmo entrar em contato com a saliva e aí ser um caminho já aberto para a COVID, para ela fazer festa no organismo da gente. Ainda é a mesma tela, só para lembrar para vocês, na verdade, que essas gotículas elas podem pousar na boca ou no nariz das pessoas próximas, serem inaladas e irem direto para os pulmões. Inclusive de pessoas que são assintomáticas, vários estudos sugerem que pessoas assintomáticas elas transmitem a doença, né? E aí ainda é mais grave porque se eu estou assintomático, muitas vezes eu não sei que estou com a doença, e aí eu posso estar conversando, eu posso estar próximo da pessoa, né? Pode ser exatamente aquele momento que eu estou retomando ao meu trabalho e eu estou morrendo de saudade daquele meu colega que eu queira dar um abraço, que eu queira conversar mais de perto, e é um momento inclusive de maior exposição. Nesse outro quadrado, e aí é importante vocês sempre trazerem a ideia do quadrado, de um ambiente fechado, como por exemplo uma sala de uma repartição pública, né, como um shopping center, por exemplo. No tempo 1, ou seja, passou-se um tempo entre um espirro ou a tosse do indivíduo A, o que é que a gente percebe nesse quadrado? Uma dispersão daquelas partículas, sejam vírus, sejam bactérias, sejam o que for. As partículas menores elas vão se dispersar no meio ambiente e as partículas maiores, aí, pela lei da própria gravidade, ela explica isso, elas vão cair e se depositar no solo, né, no chão. Tanto no chão quanto aqui, se por exemplo eu estiver falando de uma sala de trabalho. Eu posso estar aqui, por exemplo, atendendo algum indivíduo, atendendo algum cidadão,
E aqui, inclusive, eu posso ter mesa, posso ter uma cadeira, posso ter o meu celular, posso ter a minha garrafinha de água, por exemplo, e aqui serem superfícies, inclusive, que podem estar contaminadas. Por isso, a gente reforça tanto a importância também da higienização das superfícies, que a gente vai falar daqui a pouquinho com vocês. O que a gente percebe de diferença dessa figura da figura anterior? A gente percebe a exposição do indivíduo ser. Mesmo que ele esteja cumprindo aqui a questão do distanciamento social, né, dessa questão aqui de estar mais afastado dos indivíduos A e B, ele não está usando a máscara, então, de qualquer forma, também ele está exposto. Óbvio, com a máscara também ele estaria exposto, mas ele estaria, inclusive, melhor protegido. E aí, Priscila, quanto tempo eu sei que eu posso saber, na verdade, que eu peguei a doença, que essa doença, enfim, que eu tô sentindo uma dor de cabeça, eu tô com uma febrezinha, tô sentindo meu corpo mole, né? Se eu comecei que, na verdade, que eu estou com a Covid. O período de incubação, como a gente chama, que é o período entre a contaminação, você teve contato com o indivíduo contaminado e que começou a apresentar os primeiros sintomas, é de 3 a 5 dias em geral. Na maioria da população ela tem se colocado assim, mas é uma doença, inclusive, que ela pode se estender por até 14 dias. É só a gente lembrar, lá em março, no iniciozinho dessa pandemia aqui, mais vivenciada de perto, tanto no Brasil quanto na Bahia, a gente percebia que tinham pessoas que principalmente vinham de viagens internacionais, vinham de outros países. Essas pessoas elas tinham que ficar cumprindo um período de quarentena de 14 dias isolados. Pessoas, inclusive, essas que poderiam estar assintomáticas, sem sentir nenhum sintoma, mas elas tinham que cumprir um período de 14 dias de afastamento, que era um período exatamente para saber se a pessoa iria desenvolver a doença ou não. Então, quais são os sintomas da COVID, né? Quando é que eu sei que eu posso ser um suspeito da COVID? Só lembrando que a gente vai tratar aqui de sintomas que são sintomas, na verdade, muito inespecíficos de uma doença em si. São sintomas gripais, sintomas respiratórios, que podem estar presentes em outras doenças, que podem estar presentes, inclusive, numa gripe, num quadro de rinite, num quadro de sinusite, né? Por quê? O SARS-CoV-2, que é esse vírus que traz a COVID-19, é um vírus, na verdade, que ele se instala na orofaringe, que é um canal atrás da narina e entre a garganta, né? Por isso, inclusive, que ele traz tantos sintomas muito próximos, né? Que podem trazer coriza, pode trazer um arranhãozinho na garganta, pode trazer uma dor de garganta, pode trazer uma tosse seca. Tem pessoas, inclusive, relatando febre, às vezes febre de 1 ou 2 dias. Tem pessoas que, na verdade, só têm uma sensação de febre. Tem gente que apresenta principalmente as extremidades muito frias, mãos e pés frios e o restante do corpo um pouquinho mais quente. Tem muita gente apresentando dor de cabeça, né, principalmente uma dor de cabeça frontal, e outros sintomas gastrointestinais, principalmente a diarreia, que tem aí se apresentado, na verdade, na população. A gente tem ainda outros sintomas, como a falta de ar, as dores no corpo, um cansaço incomum. Eu ia da sala para a cozinha tranquilamente, andava tranquilamente e agora eu sinto um cansaço, estou sentindo uma diferença no meu corpo. Essa diferença no corpo da gente reflete muita coisa. Primeiro, porque vocês viram que os sintomas eles são muito inespecíficos, pode dizer assim, ó, se tem esse sintoma, tem a COVID, né? Segundo, porque na verdade eu conheço o meu corpo. A gente sabe quando o nosso corpo ele não está bem. A gente sabe quando, na verdade, uma dor de cabeça é uma dor de cabeça comum que eu tenho. Por exemplo, mulheres no período menstrual. De uma dor de cabeça que está sendo uma dor de cabeça diferente. Eu já tomei uns 2 analgésicos e a dor de cabeça ela persiste, né? Ela está querendo me avisar alguma coisa. O nosso corpo ele vai nos avisando de que algo não está bem. Para além disso, a gente tem uma característica que tem se mostrado de forma muito predominante e tem sido inclusive uma característica que muitos dos médicos eles têm se alertado até para trazer já um diagnóstico de COVID, que é uma súbita perda tanto de olfato quanto de paladar. Você simplesmente não sente mais o cheiro de nada, nem o gosto de nada. E aí a gente aconselha, inclusive, que caso você ache que está perdendo olfato, ache que está perdendo um paladar, principalmente olfato, tente cheirar coisas assim com um cheiro muito forte, muito característico, como, por exemplo, um pote de café.
como um perfume forte, né? Se você não conseguir sentir o cheiro dessas substâncias, é um sinal de alerta que o seu corpo está trazendo. E em formas mais graves, a gente tem ainda pessoas com grandes dificuldades respiratórias, que podem levar inclusive à hospitalização nas unidades de terapia intensiva ou até mesmo à morte. Doença essa, inclusive, que a gente tem percebido como ela se manifesta de forma tão diferente entre as pessoas. Eu posso morar com minha irmã apresentou uma dor de cabeça, apresentou uma febre, no outro dia fui eu que já estava apresentando dor de cabeça e febre, mas a minha já está diferente da dela, eu já comecei a apresentar diarreia, ela não teve, eu já estou com falta de ar e ela não teve. É uma doença que, em cada organismo, ela pode se manifestar de forma diferente. Ela pode ter uma gravidade diferente. Ela pode, inclusive, cursar de forma muito rápida, evoluir para óbito de forma muito rápida. Aqui eu deixo alerta para vocês, a gente tem o telecoronavírus, que é um serviço disponível através do asterisco 155, onde a gente tem médicos especialistas que podem tirar dúvidas de vocês. O serviço funciona das 7 às 19 horas. Vocês podem ligar de qualquer telefone. E aí, caso vocês apresentem algum desses sintomas, estejam na dúvida, meu Deus, eu não sei se é hora de ir para a unidade de saúde, se não é, as UPAs estão muito cheias, enfim, eu estou longe da minha casa, o que é que eu faço? Disca para o telecoronavírus, né, que vai ter uma equipe de médicos lá que pode te ajudar muito, principalmente para dizer assim, se é uma hora de ir para a unidade de saúde ou não. Mas só lembrando, a gente conhece o nosso corpo, a gente sabe quando a gente não está bem. Qualquer sinal aí de alerta é importante a gente ficar atento a essas questões, principalmente para que a gente está falando aí de uma doença viral, eu posso estar no meu ambiente de trabalho e eu posso inclusive estar contaminando e transmitindo para outras pessoas. Nisso, é esse alerta importante que eu trouxe para vocês. A Covid ela é extremamente perigosa porque ela é muito contagiosa, né? Cada pessoa infectada, o que a literatura nos traz, é que ela contamina pelo menos 3 pessoas na ausência de medidas de proteção. Então, a ausência de medidas de proteção, principalmente aí do uso das máscaras faciais, né, além de higienização das mãos, do isolamento social. Alguém que está infectado, mas que não apresenta sintomas, ele pode infectar outras pessoas, que é o indivíduo que a gente chama de assintomático. Por mais que ele esteja tossindo menos, porque ele é assintomático, ele quase não está espirrando, ele não está com nenhuma outra queixa respiratória, mas é um indivíduo que ele pode estar falando, e aí ele pode estar, inclusive, liberando gotículas, por exemplo, no telefone, liberando gotículas próximo à minha mesa de trabalho, e aí depois eu toco com minha mão no mouse, num teclado, e aí depois eu coço o olho, né? E aí eu não higienizei a mão, e aí eu estou aí abrindo uma cadeia de transmissão daquele colega que não sabia, inclusive, que estava com a doença, e levar para mim, e aí ainda pior, eu levar para o ambiente da minha casa, inclusive, ambiente esse que eu tenho guardado durante todos esses meses, principalmente para quem tem filho pequeno aí, para quem tem idosos, né, para quem tem os pais mais velhos. Por isso que é tão importante a gente fortalecer as medidas de prevenção, principalmente agora nesse contexto que a gente tem retomado, né? A gente pode, inclusive, entrar numa esfera de que por que as coisas estão voltando ao novo normal, os shoppings estão reabrindo, os serviços estão voltando a funcionar, eu posso entrar numa questão de que está tudo sob controle, de que a doença tem mantida sob controle. Ela está sob controle neste momento, as autoridades, inclusive sanitárias, estão vigilantes, né, quanto a isso, quanto a todo o cenário epidemiológico, principalmente do estado, do município, mas em uma situação dessa que um ou outro deixa de cumprir determinada medida de precaução que a gente abre espaço para o coronavírus, na verdade, se alastrar e aí ganhar grandes proporções no nosso meio. Aí o que a gente traz? A gente traz o uso das máscaras faciais como um grande aliado nosso. Na verdade, a gente não consegue nem mais sair de casa sem a máscara. Eu aqui abro um parêntese para reforçar para vocês. Eu estou com a minha máscara do lado, mas como eu estou num ambiente inclusive fechado, estou sozinha nesse ambiente, inclusive para que fique mais audível a aula para vocês, que fique mais perceptível, eu tirei a minha máscara.
Mas as máscaras hoje, ela faz parte, inclusive, do nosso uniforme. A gente às vezes está combinando com a roupa que a gente está saindo no dia a dia, né? Que bom. Mas eu preciso estar atento, e aqui eu não vou falar com vocês da importância de usar ou não a máscara, porque isso está posto, mas principalmente de usar de forma adequada. Quantas e quantas pessoas colocam a máscara no queixo? Principalmente na hora de se alimentar. Daí eu vou beber água, vou beber aquele cafezinho no meu intervalo do meu trabalho, e aí eu tiro a máscara e coloco no pescoço. O que é que a gente acontece quando faz isso? No momento que eu tiro a máscara, né, e puxo ela para o pescoço. O pescoço é uma área que está exposta, inclusive, que outras pessoas podem ter vindo, podem ter falado, gesticulado e aí ter liberado partículas e gotículas. Eu posso estar num ambiente contaminado, puxo a máscara e trago ela para a boca. Então, eu trago diretamente uma possível contaminação aqui por Covid do meu pescoço diretamente para minha boca e para o meu nariz. Então, na hora de vocês se alimentarem, precisarem tirar a máscara para beber água, para beber um cafezinho, tire a máscara mesmo, de forma correta. Higienize as mãos antes de tocar na máscara, pegue sempre na máscara atrás da orelha e aí vocês vão beber água, beber o cafezinho, depois põe a máscara de novo. É outra coisa que é importante, a gente está sempre atento à limpeza e cuidado com as máscaras. Ainda abro um parêntese para trazer reforço para vocês. A gente, enquanto população comum, não estou aqui falando dos profissionais de saúde que estão no front direto, lidando diretamente com as pessoas contaminadas, esses precisam usar máscaras faciais cirúrgicas, ou até em alguns casos que a gente chama da N95. Né? A população em si comum, a gente que está retomando nosso ambiente de trabalho, nosso cotidiano de trabalho, a gente terá que usar máscaras faciais mesmo comuns, máscaras de tecidos, né, que a gente hoje já consegue comprar em vários locais. A gente precisa ter um cuidado com a limpeza e o cuidado com essas máscaras. Não são máscaras descartáveis, então eu preciso higienizá-la para usá-la novamente. Qual é a limpeza correta, Priscila? A limpeza que a gente preconiza até as mulheres que usam maquiagem, usam batom, usam base, que isso fica grudado na máscara. Quando chegar em casa, você lave a máscara e esfregue inicialmente para tirar essa sujidade. E depois eu coloque de molho por 20 minutos. 20 minutos já é o suficiente. Coloca de molho com uma solução com hipoclorito de sódio. É sempre uma tampinha de hipoclorito para 9 tampinhas de água. Deixo de molho, depois eu enxago bem para tirar todo o resíduo do hipoclorito, todo o resíduo do produto e coloco para secar. Na hora de utilizar, assim como eu vou passar a minha farda, por exemplo, para trabalhar no dia seguinte, eu também vou passar a minha máscara com ferro quente de um lado e do outro. Né? É um acessório que a gente agora utiliza, que é uma forma de proteção que a gente tem. Eu sei que às vezes é difícil a rotina, apesar de que a gente já está 5 meses, 4 meses, né, com o uso da máscara, mas é uma rotina que a gente precisa preconizar para a vida da gente. A gente não sabe ainda quando a gente vai se livrar do coronavírus, não existe nenhum tratamento, como eu trouxe para vocês, a gente não sabe como é que está a questão das vacinas, quando ela chegará, na verdade, quais são os critérios que serão adotados. Então, a gente precisa reforçar o uso da máscara, mesmo nesse novo cenário que a gente tem vivido. A periodicidade de troca das máscaras. Quando é que eu sei que eu preciso trocar a máscara? A máscara, na verdade, ela vai proteger o outro, como eu disse para vocês inicialmente, de gotículas, de saliva, né, principalmente. Então, se eu percebo que a máscara ela já está úmida, que ela está umedecendo, ela está perdendo a capacidade dela de filtro, de proteger o outro. Então, é o momento de eu trocar a máscara. Aí vale o bom senso. Eu preciso saber, na verdade, quando é hora de trocar. E aí vai variar muito quando a gente está falando, por exemplo, de uma instituição, uma repartição pública, por exemplo, vai variar muito das pessoas que têm um contato maior com outros indivíduos, que, por exemplo, estão na recepção de algum local, que tendem a falar mais, que precisam falar com o outro mais. Essas pessoas elas vão precisar trocar a máscara com mais frequência do que aqueles, por exemplo, que ficam na frente dos computadores, né, e aí tem uma rotina de trabalho mais individualizada. O que a gente sempre recomenda é que, se a pessoa tem em torno de um turno de trabalho de 6 horas, que leve umas 3 máscaras. Né? E as pessoas que têm um turno de trabalho de 8 horas, leve 4 máscaras. É sempre importante você também levar um saquinho à parte,
Porque no momento que eu tiro a máscara suja, eu coloco no saquinho, diferente do saquinho que veio com a máscara limpa. Não manipular de jeito nenhum a parte interna da máscara e só reforçando, eu higienizo a mão toda vez que eu vou pegar na máscara e depois que eu toco nela, porque esta máscara, inclusive, a frente dela pode já estar contaminada, porque o outro pode ter falado e pode inclusive ter liberado partículas que podem estar presas na frente da máscara. Outro tipo de máscara que tem sido muito utilizada é essa que tem o nome de Face Shield, que é essa máscara que tem essa barreira de acrílico e que ela, na verdade, é um equipamento de proteção individual que vai ampliar essa proteção, principalmente do meu rosto, dos olhos, do nariz e da boca. Ela vai também evitar o contato com salivas, gotículas ou fluidos nasais. Ela já é uma máscara que ela me protege muito do outro, né? Porque o outro pode estar falando, pode estar liberando gotículas e essa máscara vai ampliar essa minha proteção. Ela é principalmente utilizada para as pessoas que trabalham na recepção, nas portarias, vigilantes, que tem um fronte direto com várias pessoas. É uma máscara de fácil higienização, de fácil limpeza, não é uma máscara também descartável. O que é que eu faço para higienizar essa máscara? Da mesma forma que a máscara facial, eu posso também higienizá-la com hipoclorito. E, além disso, obviamente, se eu estou percebendo que a máscara está suja, eu vou lavar ela com água e sabão, né? Sabão ou detergente neutro para tirar essa sujidade que está visível. E em seguida fazer a desinfecção com álcool 70 ou hipoclorito naquela mesma proporção que eu falei para vocês. Uma tampa de hipoclorito para até 9 de água. É importante vocês ficarem atentos aqui a esse desenho que a gente colocou, porque o uso da Face Shield não substitui o uso da minha máscara facial de proteção. Ela, na verdade, é uma proteção a mais, é um plus, mas eu preciso utilizar as duas juntas, certo? Em um estudo de simulação que foi feito, esses protetores faciais eles reduziram a exposição viral imediata em 96% quando foram usados por um profissional de saúde que estava a menos de 50 centímetros, por exemplo, de uma tosse. Para vocês verem o grau, na verdade, de redução de carga viral que a Face Shield proporciona. A gente está falando aqui do coronavírus, esse vírus tão retado, que veio modificar a nossa vida de uma forma tão particular, né? Mas na verdade, o que a gente sabe, o coronavírus, ele é inativado com o uso de água e sabão, álcool 70 ou uma solução de hipoclorito para a desinfecção das superfícies. Então, por mais que ele seja tão valente, que ele seja tão devastador, que a gente sabe ainda muito pouco dele, de como é que ele age no organismo de cada ser humano, de uma coisa a gente sabe, que a gente pode se livrar dele com medidas de higienização, que é isso que a gente vai trazer um pouquinho aqui da limpeza e desinfecção, tanto de superfícies quanto de objetos. Só lembrando o que a gente trouxe lá no quadrado lá na frente, quando no momento que as partículas elas ficam dispersas no ar e as maiores elas caem no ambiente, elas podem infectar superfícies como computadores, mesas de trabalho, mouse, teclado, entre várias outras. O que nos chama a atenção nesse quadro aqui? Aqui é um quadro, na verdade, ele traz o tempo que o coronavírus ele permanece ativo nas diferentes superfícies. Esse quadro, na verdade, ele foi extraído de um estudo da CDC, que é o Centro de Controle e Prevenção de Doenças, né? Que nos traz muitas informações relevantes a respeito da Covid-19. E eles desenvolveram um estudo onde mostra aqui a sobrevida do vírus em várias superfícies. Por exemplo, num plástico ou no aço inoxidável, o vírus permanece por até 72 horas. Se for num papelão, e aí atenção, por exemplo, as nossas comidas todas que a gente pede agora por delivery, né, por aplicativo, a gente recebe muito das comidas, por exemplo, em sacolas de papelão, em caixas. O coronavírus ele pode permanecer ativo durante 24 horas. Em superfícies como cobre, é o menor tempo aqui, 4 horas. No alumínio, 8 horas. E no vidro e na madeira por até 4 dias.
O que nos chama a atenção muito aqui, a nossa garrafinha de água que a gente utiliza no nosso trabalho, né? Que a gente utiliza para beber água, inclusive. Algumas são de alumínio, outras são de plásticos, outras são de vidros, mas a importância, inclusive, da gente higienizar essa superfície. Então, toda vez na hora que eu for substituir a minha água, seja porque ela já não está mais gelada, seja porque acabou esta água, eu vou repor, é importante que a gente higienize. Se você tiver uma pia próxima que você possa higienizar com água e sabão, ótimo. Se não tiver, a gente vai passar um papel toalha com álcool a 70 nas superfícies, principalmente na tampa, no lugar que a gente põe a boca para beber a água, principalmente no lugar que a gente põe a mão para tocar na garrafa. Para além disso, a desinfecção e a limpeza, ela também tem que abranger outros possíveis locais que o coronavírus pode estar presente, né, como maçanetas de porta, corrimão, interruptor de luz, superfícies de móveis, de chaves, embalagem de produtos, enfim. Aí vocês vão dizer, mas Priscila, meu ambiente de trabalho é extremamente limpo. Eu chego, encontro lá limpo, a equipe de higienização já foi, já limpou, beleza. Ótimo que a equipe de higienização, a gente inclusive tem estado mais de perto, orientando as equipes de higienização, principalmente também para que eles se protejam, né, porque eles estão também como uma população vulnerável aí, nesse trabalho essencial que eles fazem, mas não tira a minha responsabilidade também como indivíduo, neste ambiente de saúde pública, de também fazer a limpeza da minha superfície, de fazer a limpeza da minha bancada de trabalho. Fazer a minha limpeza, por exemplo, do telefone, principalmente se for um telefone fixo de uso comum a uma sala toda de trabalho. É importante que toda vez que eu utilizo esse telefone, depois eu venha lá com um papel toalha, com um álcool a 70, de preferência inclusive líquido, eu vá e higienize a superfície que eu toquei do telefone, certo? Além disso, as maçanetas, por exemplo, de porta é um lugar extremamente com alto poder de contaminação, porque você não sabe, inclusive, quantas pessoas passaram por ali que entrou ou saiu por aquela porta e que tocou na maçaneta. O que a gente reforça é sempre o seguinte: higieniza as mãos com álcool 70 ou mesmo com água e sabão à medida que você for tocando nesses locais. Ou você que vou abrir aquela porta, passei por um local que tem um papel toalha, eu já pego um papel toalha, já que vai me ajudar a abrir aquela maçaneta. Falando disso, a gente está trazendo aqui das orientações para a higienização dos ambientes, só reforçando que os trabalhadores da higienização, eles devem utilizar todos os EPIs, como máscaras, gorro, capa, luvas de borracha, calçado fechado de cano longo, entre outros, né? Lembrando também que os trabalhadores, principalmente trabalhadores de serviços administrativos, não necessitam usar luvas descartáveis. Principalmente aqueles trabalhadores que vão ter contato, por exemplo, com carteira de identidade, com documentos outros, que estão na recepção, que vão ter contato com documentos do cidadão, de outro indivíduo, não precisam usar luva. As luvas, pelo contrário do que a gente às vezes até imagina, elas nos dão uma falsa sensação de que a nossa mão ela está limpa. E o que é que a gente faz? A gente calça a luva e aí eu toco no documento, por exemplo, estou na recepção, eu toco no documento do cidadão, depois pego no mouse, pego no teclado do computador, estou pegando no meu celular, depois eu estou pegando na minha garrafinha de água e ali eu criei um ambiente de contaminação propício. Se toda vez que você precisar tocar em alguma superfície diferente ou até em algum documento, você vai higienizar as mãos com álcool 70 ou álcool em gel, certo? Higienizar superfícies com álcool 70 ou hipoclorito de sódio, como a gente trouxe. E aí o que é importante? Os ambientes de trabalho devem disponibilizar insumos como dispensador de álcool gel a 70, aqueles borrifadores, para que as pessoas também higienizem seu local de trabalho. Quem, na verdade, almoça e tem refeitórios ou copas nos ambientes de trabalho, é importante ter, além do papel toalha, dispensadores de álcool 70, né, para que os trabalhadores realizem a higienização dos seus objetos pessoais quando chegam nos seus postos de trabalho. Outra atenção importante são os lixos que devem ser descartados com a proteção maior. A gente tem que pensar nas pessoas também que vão ter contato com aquele lixo, né? E aí, inclusive, a gente recomenda que neste momento, por exemplo, da pandemia, se utilize 2 sacos plásticos. Isso também vale para o nosso ambiente de casa,
né? No momento, inclusive, que eu tenho que pensar nas pessoas que vão coletar o meu lixo, seja no meu condomínio, no meu apartamento, na minha casa, ou os próprios coletadores de lixo, por exemplo, da limpeza urbana, eles podem se contaminar porque às vezes o saco pode rasgar, enfim, eu preciso estar atento a isso. Outro cuidado que é muito importante e que a gente tem percebido que às vezes o indivíduo ele tem todos os cuidados no seu ambiente de trabalho. Ele chega, higieniza tudo com álcool, higieniza as mãos, eu estou lá toda hora limpando, estou tendo um cuidado, mas aí na hora da minha alimentação, eu quero almoçar com meu colega, porque eu estou com muita saudade dele, por exemplo, e aí eu trouxe uma comida que eu posso dividir com meu colega, e é exatamente na hora da alimentação, a hora que a gente tira a máscara, que a gente inclusive está mais exposto e que eu estou expondo mais, inclusive, né, partículas, gotículas para outra pessoa. Então, por isso que é tão importante o cuidado na hora da alimentação, principalmente se eu tiver um refeitório coletivo e as refeições forem na verdade, para uma grande quantidade de pessoas. É importante, inclusive, que a gerência, a administração do local, façam um gerenciamento das pessoas que vão ter acesso ao refeitório, dividindo por turnos, para que não haja aglomeração de pessoas. E, para além disso, os nossos cuidados individuais. Se eu quero almoçar naquela hora e sei, por exemplo, que a copa está cheia, eu não vou entrar naquele ambiente, eu vou esperar e vou depois entrar quando a copa estiver mais vazia. Uma coisa que é importante, que a gente só reforça, mais uma vez, lavar bem as mãos com água e sabão, antes e depois das refeições, principalmente, e não compartilhar utensílios pessoais. Então, seja garfo, seja copo, seja uma faca. O colega esqueceu uma colher, coitado. Como é que ele vai almoçar? Neste momento agora, você não vai compartilhar desse utensílio pessoal com o colega. E isso é cuidado que você está tendo com ele. É importante, se for um refeitório coletivo, sempre deixar garfos e talheres descartáveis para que sejam compartilhados, ou, né, o colega mesmo ele consiga esse garfo ou talher descartável. Usar apenas guardanapos descartáveis, papéis toalha, para limpeza, e limpar a boca também. Não tocar em itens úmidos como pano de prato ou pano de limpeza, porque pode ser um ambiente ali de umidade propício à proliferação de vírus e bactérias. Se possível, você levar a sua própria marmita ou a sua própria refeição, pelo controle da qualidade do alimento. Como a gente sabe que essa não é uma realidade nossa, né? A maioria das vezes, a gente tem que comer de quentinha, a gente tem que pedir a comida por aplicativo, né? Ou por delivery, se atentar para a higienização do recipiente, né? Da comida antes do uso. São alguns minutinhos, eu sei que às vezes o horário do almoço é tão apertado, né? É um horário do almoço, inclusive, que às vezes eu preciso fazer uma outra coisa, eu estou correndo para almoçar porque eu tenho que fazer uma carteira de identidade do meu filho, por exemplo. Mas são alguns minutinhos que a gente vai sacrificar por conta de toda aí um histórico que a gente tem de controle da doença, principalmente para a nossa família, né? Que é o nosso bem maior. Outra coisa que a gente chama a atenção, estão vendo essa figurinha aqui, um monte de gente aglomerado, né? Infelizmente a Covid ela veio trazer esse abismo, né, entre a gente, na verdade, assim, desse contato com o outro, e a gente baiano gosta tanto desse contato, né, de estar com um colega, tanto do abraço, acho que nada mais tem sentido tanto a falta nesse momento da pandemia do que de um abraço do outro, né, no abraço de um colega. E às vezes é um momento como esse do almoço, exatamente como aquele momento de confraternização. Mas isso aqui está terminantemente proibido, principalmente agora durante essa vigência da pandemia, certo? A gente precisa respeitar um distanciamento mínimo de 1,5 m entre as pessoas que estiverem no ambiente. Se forem a gente dispor de refeitórios que tenham geralmente mesas com cadeiras, com 4 cadeiras, 2 delas vão ser inutilizadas. A gente vai utilizar exatamente as 2 que estão nas pontas. Cuidado com o armazenamento em geladeiras coletivas também. Nada de estar cada um trazendo no seu saco plástico de casa e colocando na geladeira. Quando chegar com a comida, coloca na geladeira, mas tira o saco plástico e guarda. Na verdade, saco plástico, neste momento da pandemia, a gente não recomenda que seja reutilizado. Outra coisa que é importante, e aí a gente só reforça a questão de ter borrifadores de álcool a 70 nessas mesas coletivas para alimentação, é você realizar a higienização da mesa e da cadeira que você vai sentar antes de comer. Mais uma coisa, né, gente? Preciso higienizar a minha quentinha que eu vou comer, mas eu preciso também higienizar o lugar que eu vou sentar.
Eu não sei se aquele colega que veio antes de mim teve o mesmo cuidado e eu não posso esperar somente esse cuidado dele. E aí eu preciso também ter minimamente aquele ambiente limpo para que eu faça a minha alimentação com tranquilidade. Principalmente, evitar falar durante as refeições. Lembrem, a gente está sem máscara. Então, é um momento como esse que eu posso estar falando e estar contaminando a superfície, o ambiente ou até mesmo a comida do coleguinha. Outra coisa muito importante é não compartilhar molhos e temperos para comida. A gente sabe, às vezes, nesses refeitórios coletivos, como é difícil, né? É o saleiro, é o pimenteiro, é o molhinho de pimenta que está ali, que eu quero, na verdade, passar para o meu colega, mas pode ser uma fonte de contaminação, porque eu não posso garantir que a pessoa que pegou antes no saleiro estava com a mão higienizada e o que pegou depois, inclusive, também está com a mão higienizada. Outra forma de proteção que a gente vem chamar a atenção é principalmente como se proteger no transporte público. Não adianta eu ter cuidado, eu preciso, na verdade, frear todas as brechas. Não adianta eu ter cuidado no meu ambiente de casa, né? Chegar em casa, sair correndo para tomar banho, separar a minha roupa, por exemplo, eu que estou tendo contato todos os dias na rua, separar das outras pessoas que estão mais ficando reclusas em casa, né? Não adianta eu ter toda uma proteção de deixar o meu sapato do lado de fora, ter um controle também no meu ambiente de trabalho, higienizando as superfícies, higienizando o telefone, se eu não me proteger no transporte público. E a gente sabe, às vezes, como é desafiador a gente se proteger no transporte público. Primeiro, porque boa parte das pessoas, por exemplo, que utilizam ônibus e metrôs, sabe do que eu estou falando. Os ônibus e metrôs, geralmente, nos horários de pico, eles são muito cheios. Às vezes, é super difícil eu estar fazendo um distanciamento de 1,5 metro de uma pessoa para outra. É praticamente impossível isso, né? Num ônibus, por exemplo, de 7, 8 horas da manhã ou aquele de 6 da tarde, por exemplo. O que é que eu posso fazer, Priscila, para me proteger? Primeiro, sempre saia mais cedo do que aquele seu horário que era habitual. Lembra, a gente está no novo normal. Por quê? Para ver se eu consigo pegar um ônibus que esteja um pouco mais vazio e que aí, inclusive, eu consiga me distanciar mais do outro. Dê preferência sempre a você não pagar com dinheiro, sempre ter cartões, porque o cartão é mais fácil depois de você higienizar com álcool a 70. É para você não ter a contaminação aí da sua mão, principalmente. Sempre utilizar máscaras faciais, utilizar face shield, por que não, também no ônibus. Coloque sempre um potinho ou na bolsa, ou no bolso, ou na mochila, um potinho com álcool em gel. Porque na hora que eu, por exemplo, pegar na maçaneta, pedir uma parada do ponto, eu depois higienizo a minha mão com álcool a 70, né, depois desse ônibus. E aquela velha máxima, eu preciso me proteger. Então, se eu sentei ao lado de uma pessoa que eu estou percebendo que está espirrando, que está tossindo, eu vou pedir licença a essa pessoa, sem preconceito, certo, gente? E vou me afastar, porque, obviamente, aí eu estou me protegendo. Outra coisa super importante que a gente não vive sem mais agora é o celular. Muito cuidado com o compartilhamento de celulares, né? Principalmente nesse momento agora da retomada, é aquela saudade que a gente quer matar do colega, que a gente quer mostrar como foi a festinha do filho de 1 ano, a gente quer mostrar como é que a gente pintou a casa, que a gente modificou a casa e quer mostrar fotos, por exemplo, pelo celular, e pode ser um ambiente aí de contaminação. Além disso, tem pessoas, inclusive, que trabalham em alguns locais, que exigem um comprovante de agendamento, por exemplo, do cidadão, e aí muitas vezes esse cidadão apresenta esse comprovante via online. Ele apresenta através do celular dele, e aí ele te dá o celular para que você tenha acesso. É sempre importante que você não toque neste celular. Peça sempre a pessoa para te mostrar, ela pode até ampliar, dar um zoom para ampliar para que você visualize, caso você não consiga visualizar tão bem, mas que você evite tocar no celular. Se for extremamente necessário, após tocar no celular, lembrar de higienizar as mãos. Quais são as outras orientações que a gente traz? A gente já falou aí de várias maneiras de proteção em relação ao coronavírus, mas é importante também a gente destacar as orientações em caso de um diagnóstico para a Covid. Eu preciso saber qual momento, inclusive, que eu posso estar com Covid, que eu estou, na verdade, com o caso confirmado de Covid, como eu vou me comportar diante disso. E aí a gente traz referência ao método de testagem que hoje é utilizado. Hoje a gente tem a testagem pelo método RT-PCR, né, que muitos de vocês já ouviram falar,
são várias siglas, né, que a gente na verdade já adotou no nosso cotidiano, que é o SUAB, que é aquele exame do cotonete, que é colhido substância tanto da narina quanto da garganta. É um exame, na verdade, um único exame que a gente vai detectar a doença, que a gente chama do antígeno viral, e ele é indicado exatamente para fazer entre o terceiro e o sétimo dia, a partir do aparecimento dos sintomas. Para quem ele é indicado? Para as pessoas que estão com sintomas respiratórios, ou no caso de vocês, trabalhadores, aqueles que tiveram contato direto com os casos positivos de Covid. E aí eu só reforço, a gente fala de contato direto. Não é aquele meu colega que trabalha lá na sala, no final do corredor, que eu sei que está com Covid, porque eu me bati com ele num corredor, ele passando de um lado e passando do outro, que eu tive contato com ele, vou precisar fazer um exame, não. Contato direto é aquele meu colega que divide o meu local de trabalho, que divide a minha bancada de trabalho. Contato direto, inclusive, é o esposo da gente, é a esposa, é o filho, né? Aquelas pessoas que a gente tem um contato ali diário. No caso da testagem pelo RT-PCR, uma vez positivo, o afastamento preconizado é de 14 dias a partir do início dos sintomas ou 14 dias a partir da realização da testagem, no caso daqueles trabalhadores que, mesmo assintomáticos, tiveram contato direto com as pessoas que estão diagnosticadas com a doença. A orientação é de isolamento social, principalmente do domicílio, e aí a gente sabe o quanto é difícil fazer isolamento social na nossa casa, principalmente num contexto que a gente vive. A gente sabe de muitas casas que moram 5, 6 pessoas com às vezes apenas um cômodo, 2 cômodos. A maioria das casas, por exemplo, populares, a gente só conta com um único banheiro. Como é que eu posso isolar o banheiro somente para o uso daquela pessoa que está com Covid? São alguns dos desafios que a gente encontra aí pelo caminho. E aí a gente orienta que separe principalmente talheres, utensílios, se possível um banheiro, deixar um banheiro de uso exclusivo para aquela pessoa que está em isolamento. É importante que separe um cômodo da casa para aquela pessoa, né, para que ela não contamine os demais que moram com ela. Caso não seja possível isolar um banheiro para aquela pessoa, é importante que após o uso do banheiro, a pessoa higienize com hipoclorito de sódio e deixe para utilizar os banheiros, principalmente para tomada de banho, após o horário que todos da casa já utilizaram. E aí, quando é que eu sei que eu posso retornar ao trabalho? Caso eu tenha sido diagnosticado com Covid, após o período de afastamento, que é de 14 dias, se dentro desses 14 dias você está 72 horas sem febre e sem uso de antitérmico, certo? Hoje as nossas orientações enquanto Comitê de Emergência e Saúde Pública são essas. A gente não orienta que você precise fazer uma nova testagem para saber se está livre do vírus. A gente não orienta que você faça sorologia, nem um teste rápido, que eu já vou trazer para vocês o que significa, para saber se já criou anticorpos contra a doença. A nossa recomendação com base na literatura que nos traz se eu estou afastada há 14 dias, né, seja pelo início dos sintomas ou pelo dia que fez o exame, e estou 72 horas sem febre, sem usar nenhum remédio para febre, eu sou considerado um caso curado. Logicamente, a gente precisa se atentar para algumas questões. Eu posso ter tido uma forma mais grave da Covid, tá com lesões no pulmão, ou ter desencadeado uma sinusite, tá ainda com uma tosse cheia, que a gente chama aquela tosse com secreção, com catarro, não está me sentindo bem, apto para voltar para o trabalho. Nesses casos, a gente vai procurar uma unidade de saúde, seja pública ou particular, de acordo com cada pessoa, para que o médico me avalie. Neste momento, após os 14 dias, eu não estou mais transmitindo a doença. Então, eu não corro o risco de transmitir a doença para o outro. Eu posso, inclusive, ser avaliada pelo médico, ele pode me dar um atestado médico para que eu fique mais afastada, fique um tempo afastada pelaquela condição clínica que eu estou, pela consequência que a Covid me causou, mas não afastada por estar transmitindo a doença. Falando do teste rápido, o que é que a gente traz dele? O teste rápido ele pode ser feito por ELISA ou imunocromatográfico, que aqui na verdade são métodos, gente, ninguém precisa estar gravando isso, são muitos nomes, muitas siglas, mas é só para lembrar para vocês que são aqueles testes que são feitos hoje, tanto nos laboratórios
ou até mesmo em farmácias. Pode ser aquele com a gotinha do dedo, ou, na verdade, aquele teste rápido por sorologia, que a gente faz nos laboratórios, que é colhido sangue mesmo, que demora um tempinho maior para dar o resultado. O que é que esse teste rápido tem de diferença do primeiro teste que a gente trouxe, que é o PCR? Primeiro, o PCR ele vai detectar a doença. Neste caso, eu vou detectar anticorpos. E o que são anticorpos? São, na verdade, células de defesa que o nosso corpo produz uma vez ele sendo ameaçado. O nosso corpo é muito sábio. Uma vez que ele é ameaçado por qualquer tipo de doença, ele vai produzir anticorpos contra aquela doença. E isso eu tenho um tempo. No caso da COVID, a gente entende que o corpo demora mais ou menos, em média, de 7 dias para começar a apresentar esses anticorpos. Por isso, não adianta hoje, por exemplo, eu estar com dor de cabeça, amanhã eu estar indo na farmácia para fazer um teste rápido para saber se estou com COVID ou não. Porque, inclusive, eu posso ter um exame falso negativo. Eu posso estar com a COVID, mas ainda está num prazo ainda de que não consigo detectar os anticorpos contra a COVID. Estou lá, dei negativo, estou lá super feliz, saio contente da farmácia, contaminando meio mundo de gente, certo? Então, é um exame que ele é só detectável a partir do 8º dia de aparecimento dos sintomas ou de contato com o caso suspeito. Não adianta fazer antes de 7 dias, porque ele vai dar negativo, viu? Neste exame, a gente ainda tem alguns que diferenciam duas classes aí de anticorpos. A gente tem a diferenciação tanto de IgM quanto de IgG. Também não precisa gravar siglas, só para vocês entenderem que IgM é um anticorpo produzido ainda numa fase ativa da doença e o IgG é um anticorpo mais tardio, que já indica aí uma memória do corpo, né, contra a doença, já uns anticorpos aí de mais longa duração. O afastamento que se preconiza, entendendo que se você fez o exame deu positivo, significa que você já fez aquele exame a partir do 8º dia e ele conseguiu detectar, você já tem minimamente aí 7 dias da doença. Nesses casos, eu só preciso me afastar por mais 7 dias, né, se eu estiver assintomático. E aí, só lembrando, se eu estou com sintomas da doença e fiz o teste rápido, por exemplo, o teste rápido deu negativo, mas eu estou com sintomas da COVID, bem sugestivo de COVID, eu só vou conseguir detectar a doença quando eu fizer o PCR. E aí, o que é que a gente traz? Uma vez eu estando suspeito da doença, que aí eu sou um trabalhador possível infectado, eu vou ser submetido à testagem nas unidades de saúde. Inicialmente, até o resultado do exame, o PCR ele demora uma média de 72 horas, né, 3 a 4 dias para sair o resultado. Durante esse período, eu preciso separar o meu ambiente, né, principalmente o ambiente domiciliar, continuar a utilizar todas as medidas de prevenção, principalmente o uso de equipamentos de proteção individual, como a máscara, face shield, né, higienização das mãos. E aí eu mantenho um quadro clínico de vigilância que eu preciso acompanhar para qualquer mudança que eu tenha de padrão respiratório. Qualquer mudança que eu tenha de falta de ar, até de batimento de asas de nariz, que a gente chama que é aquela respiração mais ofegante, mais puxada, eu preciso imediatamente ir para a unidade de saúde. E em alguns casos ainda de um acompanhamento psicológico. A gente tem que lembrar que estamos falando de uma doença nova, doença pouco conhecida, doença que a gente não sabe como vai reagir, porque o medo ele é inerente. Eu não sei como é que a doença vai se comportar, por exemplo, em mim. Então, é muito importante também que eu esteja atento para algumas questões psicológicas. E aí eu reforço a seguinte questão: muitas vezes não é você o indivíduo que está acometido com a doença, mas você tem o seu colega próximo que foi acometido pela doença. E aí a gente precisa estar atento para as questões de julgamentos, né? De achar que o colega em si não utilizou todas as medidas de precaução, que o colega foi negligente com algumas questões, por isso que pegou a COVID. Então a gente precisa estar atento e ajudando o colega. Então, por mais que eu mantenha a questão de distanciamento social, mas se eu sei que o meu colega, por exemplo, foi acometido pela COVID, por que não dar uma ligada para o meu colega, saber se está tudo bem, se ele está precisando de alguma ajuda, mesmo que seja virtual, por exemplo. São as medidas que a gente pode inferir. Além disso, fiz o teste deu positivo. Priscila, o que é que eu faço agora com esta doença? Como eu já trouxe para vocês, o afastamento por 14 dias,
os cuidados no domicílio e principalmente a vigilância com grupos de trabalhadores. Eu preciso saber aquele trabalhador que teve contato direto comigo, para que aí também seja submetido a testagem, né, e essas medidas de controle e de isolamento. O retorno ao trabalho de forma muito cuidadosa, mas principalmente se após 14 dias, 72 horas assintomático, você é apto para voltar para o trabalho, porque você não contamina mais nenhum outro colega. Bom, esses são os nossos contatos. A gente tem um e-mail da Sala de Situação Covid-19, @saude.ba.gov.br. Tem os nossos telefones na tela. A gente está disponível, inclusive, sábados e domingos e feriados. A gente tem equipe de plantão para dúvidas, ações inerentes mesmo ao Covid no estado. E eu peço para vocês acompanhem as nossas mídias sociais, principalmente nesse tempo agora de fake news, que muita gente tem inventado tantas outras coisas. Acompanhe o @saude.gov.ba, tanto no Instagram, Facebook, no site, que aí vocês vão deter de todas as informações que hoje o Estado está fazendo, inclusive de publicação de orientações técnicas, publicações de materiais informativos que podem trazer informações para vocês sobre como é que está a Covid no Estado.